Bom dia, pessoal. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre permutação simples, que é muito próximo daquilo que a gente estava fazendo, que a gente fez na aula passada, da questão de você sair multiplicando as suas opções conforme as suas decisões. Só que antes de explicar sobre a permutação, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre fatorial. Tá? O que é o fatorial? O fatorial ele é uma forma de você agrupar uma multiplicação decrescente. Tá? Ele é indicado por n com esse símbolo de exclamação aqui, tá? E aí, o que isso significa? Que o n é o nosso termo inicial. A partir do n, você vai tirando sempre um. Então, nós vamos agrupando isso de forma de multiplicação aqui. Então, vai ser n, depois vezes n, tirei 1, vezes n menos 2, porque foi tirando mais 1, vezes n menos 3, e assim por diante. Ele tem fim? Ele não tem fim. Porque aqui a gente começou por um termo n qualquer. Porém, quando nós formos trabalhar isso com números, aí isso vai ter um fim, tá? E como que isso vai funcionar? Por exemplo, aqui, ó, o 6 fatorial. O que significa o 6 fatorial? Significa que ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você vai multiplicando, como eu falei, de forma decrescente. Então, você sempre vai tirando 1 para saber qual é o próximo termo. Aí, você vai parar na onde? No 1. O 0, a gente não multiplica aqui, tá? Então, vai ficar 6 vezes 5, 30. E aí, você vai multiplicando. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 vai dar 360. 360 vezes 2, 720, tá? Então, o número 720 ele pode ser escrito na forma 6 fatorial também, tá? Que aí já subentende-se que seria ele, tá? Se você não lembra quem que é, ou você não lembra de cabeça quanto que dá 6 fatorial, é só fazer a conta. A mesma coisa com o 3 fatorial. Você vai fazer o quê, ó? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E aí tá resolvido aqui a questão do fatorial. Aqui é só para apresentar, tá, gente? Para vocês o conceito do fatorial. A gente vai ter uma aula específica só sobre esse fatorial aqui, tá? Que aí tem bastante coisa para estar fazendo com ele. E onde que vem isso aqui, ó? O uso do fatorial. Por exemplo, anagramas da palavra artigo. Eu não lembro se eu falei para vocês sobre anagramas na aula passada. O anagrama é qualquer ordem que as letras de uma palavra possuem, tá? Então, por exemplo, artigo. Se você embaralhar as letras lá, você vai ter um anagrama para artigo. Um lugar onde aparece essa questão do anagrama é naquele filme do, do historiador lá, Código da Vinci, que ele usa muito anagrama para conseguir resolver os mistérios do filme, tá? Mas isso é só a título de conhecimento. Então, beleza, eu quero saber quantos são os anagramas da palavra artigo, ou seja, quantas palavras eu consigo formar com a palavra artigo. Aí, onde que entra a questão da permutação aqui? Na permutação, nós utilizamos todos os elementos, tá? Porque é diferente daqueles problemas que eu dei para vocês, por exemplo, 5 números diferentes para formar um número de 3 algarismos só. Eu não utilizei todos. Na permutação, a gente acaba utilizando todos. Então, qual que é o nosso primeiro passo aqui? Você conta quantas letras tem. Então, isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai ser uma permutação de 6 elementos. Ou seja, será 6 fatorial. É claro que você não precisa resolver exatamente pelo fatorial. Você pode pensar do mesmo jeito que a gente estava pensando antes. Vou resolver aqui, ó. Quantos anagramas da palavra artigo? É só você contar. Tem 6 letras, então eu tenho 6. Então eu tenho 6 posições para distribuir as minhas letras. Quantas letras para a primeira posição? 6. Para a segunda, 5. Para a terceira, 4. 3, 2, 1. E aí, se você olhar aqui, ó, essa maneira de organizar e a maneira do 6 fatorial é a mesma coisa. Porque que é o 6 fatorial? É o que eu acabei de fazer aqui em cima, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, são maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa, tá? E aí, como a gente já calculou aqui em cima, nós sabemos que 6 fatorial é 720. Então, a palavra artigo possui 720 anagramas, que podem ou não possuir sentido. Um outro exemplo que nós temos aqui, ó, é quando os números pares distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4 e 5, dado que esse número tem que ser número de 4 algarismos. Bom, esse aqui ele tem uma pequena diferença, que primeiro ele quer o quê? Que ele seja par. Então, se ele quer um número par, aí a coisa já tem uma certa restrição.
Aí aqui, em vez de a gente pensar por permutação, vamos pensar pelo caso padrão lá mesmo. Porque aquilo que eu falei para vocês do princípio multiplicativo e da permutação fica um muito próximo do outro, a maneira de se resolver. É basicamente quase a mesma coisa. Como eu falei, a permutação, a diferença é que ela usa todos os elementos. Que é esse exemplo aqui, ó. Aqui eu não posso dizer que ela é uma permutação de 4 elementos, porque eu estou com uma restrição dele ser número par. Se só fosse números de 4 elementos, aí você já fazia o 4 fatorial, porque são 4 números, e boa. Agora aqui como que ele vai ficar? Ó? Um número tem 4 posições e ele tem que ser par. Quem são os números pares aqui? Ó? 2 e o 4. Então eu tenho duas opções para a última casa, porque são dois números que tem aqui. Só que eu não vou utilizar os dois números aqui, eu vou acabar sempre utilizando um só. Então sobram quantos para os outros? Então aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 1. Se você tiver dificuldade de já pensar assim de cabeça, você pode pensar o quê? Vou fazer para o 2. Então fixei o algarismo 2. Sobram quantos números para usar aqui? Ó? Sobrou o 3, o 4 e o 5, 3 opções. Usei um aqui, vai sobrar 2 aqui, sobra 1 aqui. Além do número 2 fixo, quem que eu posso fixar para ser par? O 4. Então, 1, 2, 3, 4. Fixei o número 4. Mesma coisa, vai sobrar 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Resolvo os dois e acabo somando, que vai dar a mesma coisa, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Não vou multiplicar pelo 2 porque aqui não é duas opções, é o algarismo 2 que eu fixei. Aqui a gente sabe que vai dar a mesma coisa, então dá 12 números. Neste aqui é diferente, por quê? Porque aqui eu não estou considerando o número 2, eu estou considerando duas opções. Então vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Os dois raciocínios chegam à mesma conclusão, tá? Pessoal, é bem curtinho hoje, era só isso com relação à permutação. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais isso e aí vai ficar um pouquinho mais extenso, tá? Mas por enquanto é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.